Portanto, vamos começar este primeiro vídeo com a gravação e o funcionamento do DHCP. O objetivo final será a utilização de um cliente que será colocado em cada uma destas subinterfaces, destas redes com FQDNs diferentes, e será isto então o objetivo final. Temos então aqui um CentOS que já está atualizado. Este CentOS tem neste momento, convém entrar com a palavra passe, às vezes tem, como podemos ver, duas placas de rede. Uma que está em NAT, será aquela mais exterior, aquela que está ligada para a WAN. Outra estará em Internet. E este sistema, neste momento, não tem ainda o serviço DNS DHCP que iremos então instalar. E vamos começar então por ver a primeira coisa, que será então o DHCP. O DHCP, neste momento, tal como nós conhecemos, portanto, DHCP quer dizer Dynamic Host Communication Protocol, grande branca numa altura destas. É então normalmente tratado pelo ISC, Internet Social Consortium, que tem também agregado o BIND, que iremos ver mais futuramente. Aquilo que vamos neste momento fazer é proceder à instalação do DHCP no próprio CentOS, e após isto vamos configurar a placa de rede e vamos verificar o que é que vai suceder em termos de cliente, isto é, neste caso do XP. Portanto, começamos então por ver quais são os IPs que temos. Então fizemos IP address e ele vai mostrar que neste momento temos duas placas de rede, o ETH0 e o ETH1. Esta ETH0 ainda não está em cima, então temos duas formas para levantar a placa de rede. Ou podemos atribuir IP automático, ou então basta fazer if up ETH0. Nós ainda estamos a utilizar portanto, a versão CentOS 6, a versão 6.6, portanto atualizada para 6.7, e ele vai levantar com o if up, vai então levantar a placa, e aquilo que sucede é que neste momento o ETH0 passou a ter o 10.0215/24, que é o IP habitual em termos de máquina virtual que está debaixo do NAT do próprio VirtualBox. Portanto, a partir deste momento já é possível nós pingarmos então uma máquina no exterior, e temos então a resolução do ping com a resolução do próprio DNS. Ok, primeira parte, então vamos proceder à instalação. Para instalarmos, fazemos então o comando yum-y install DHCP. E ele vai neste momento realizar a instalação do DHCP. Por acaso nesta máquina já estava instalado o DHCP, podemos agora verificar que pacotes é que foram instalados. Então podemos fazer rpm-query list ao DHCP. No rpm-query list ao DHCP, aquilo que nós vamos verificar é que temos neste momento todos os pacotes e binários que foram instalados com o comando yum install. Portanto, estamos então a verificar que temos uma pasta etc. DHCP. Aliás, isto é comum e transversal ao Linux. Portanto, dentro da pasta etc. normalmente estão os diretórios dos daemons com os quais estamos a trabalhar, e depois existem os ficheiros de configuração. Então temos dois ficheiros de configuração, um para o DHCP IPv4, outro para IPv6. Temos aqui depois um schema para o OpenLDAP. Temos agora o Reserve Port para reservarmos então portas, depois os próprios daemons para iniciarem, portanto neste caso no etc. initd. Configurações, e aquilo que nos interessa e aquilo que é importante é temos, assim como acontece com todas as distribuições de Linux, vários docs, neste caso no user share e agora doc, temos então DHCP. Este número que está aqui é a versão do DHCP com o qual estamos a trabalhar, e portanto vai ser alterado. Um daqueles que nós vamos necessitar será então, por exemplo, deste sample, como iremos ver. Depois o que é que nós temos? Temos também o var lib DHCP, portanto o local onde vão ser colocados os ficheiros onde tem os leases que o serviço está a dar.
Não esquecer que esta máquina é simultaneamente cliente e servidor de DHCP. É um servidor, o servidor não deveria ter, portanto é basicamente só agora para efeitos de visualização, mas um servidor não deve ter IP automático, portanto deve ter um IP conhecido. De qualquer forma, se quisermos agora verificar se o serviço está a correr, podemos então fazer o service dhcp-d de daemon status e verificamos que o serviço não está inicializado. Então a primeira coisa que vamos fazer será colocar o serviço em cima, service dhcp-d start, e vamos ver que vai surgir aqui um problema. Qual é o problema que surge? Para já, em primeiro lugar, nós temos duas placas de rede, mas o DHCP só pode funcionar se tiver se a máquina tiver um IP físico. E aquilo que neste físico, isto é, estático. E neste momento, o DHCP tem, na placa com a qual está a trabalhar, tem um IP atribuído por outro. E não temos configuração para o ETH1. Por outro lado, como iremos ver, o próprio fecheiro DHCP ainda não tem informação. Então vamos começar por configurar neste momento a placa de rede e poderíamos fazer através do ifconfig ETH1, IP, máscara por aí fora, mas vamos fazer isto de forma definitiva e vamos então para CD. Antes disso, vou-vos então identificar como é que nós podemos alterar o fecheiro que contém a configuração das interfaces. Podemos fazê-lo de duas formas. Ou fazemos locate e fazemos if-cfg-eth1. Portanto, if quer dizer Interface Configuration e depois eth1. E ele vai mostrar todo o caminho, todo o path até chegarmos então ao fecheiro. Ou poderíamos também fazer find barra menos name, aspas, e agora fazemos ifcfg-eth1, aspas, e ele vai, este find, portanto, vai funcionar mesmo que o locate ou mlocate ou a base de dados não esteja, portanto, ainda configurada. E, portanto, este find vai procurar então em todo o sistema. Verificando tudo isto, há uma outra forma que eu não vos vou agora dizer, portanto isto é uma das vantagens que o sistema CentOS tem, que seria então utilizando o comando setup ou então network ou config, system config das interfaces, mas para aquilo que nos interessa, e uma vez que vamos perceber exatamente o que é que estamos a fazer, vamos então utilizar a identificação, portanto, e vamos alterar esta mesma informação. Nós podíamos fazer CD, Shift Ctrl V, e agora cá dentro desta pasta temos então ls-al e verificamos que temos aqui a interface ETH0, temos a ETH1, temos a low, portanto que é sempre necessário para a Loopback Adapter, um conjunto de scripts que vão ser executados, o próprio ifup, que vai então chamar aquele binário, e temos também Network Functions e IPv6. A primeira coisa que vamos então fazer será verificar o que é que nós temos para o ETH0. Então fazemos vim ifcfg-eth0. O que é que temos aqui dentro? Temos uma configuração muito simples. Temos então o device ETH0, temos o AW address, portanto hardware address. Isto é o MAC address da placa de rede, que é importante. Se viermos aqui à máquina virtual, vamos então verificar que este MAC address coincide com aquele outro que está lá em cima. Depois temos o Unique Universal Identifier, portanto que será então um número que é gerado especificamente para esta máquina e para esta instalação. Se voltássemos a instalar esta máquina com esta placa de rede, este número seria distinto. Temos aqui onBoot No. OnBoot quer dizer que quando o sistema arranca, esta placa não é levantada. E temos também a opção de ser gravada ou de ser gerida pelo Network Manager, que neste momento está a controlar o sistema, e em termos de protocolo inicial, ele vai trabalhar por DHCP. Não é necessário estarmos a alterar aqui nada. Chama a atenção que quando estiverem a utilizar máquinas virtuais, se clonarem as máquinas, a terem atenção ao ID e ao hardware, portanto ao MAC address da mesma. Então, neste caso, vamos sair e vamos começar por
configurar o ETH1 para aquilo que necessitamos. Então fazemos vim ifcfg-eth1. Cá dentro temos então uma configuração semelhante à anterior. Em primeiro lugar, o que é que acontece? Para funcionamento mais eficaz e não termos outros problemas, vamos retirar daqui, depois obviamente que em produção este MAC address deve de existir, vamos então retirar este MAC address. Portanto, e também o internet. O que é que vamos fazer? On boot, vamos então dizer que será yes, quer dizer que quando o sistema levantar, ele vai estar configurado. Podemos dizer que não é controlado pelo Network Manager, uma vez que vai ser estático, e o boot proto podemos então dizer que é estático, uma vez que vamos trabalhar de forma estática. Agora, a partir daqui não sabemos configurar mais. O que é que podemos fazer? Então, neste caso, e estando aqui fora, e olhando para, neste momento estamos num modo de edição do próprio Vim, vamos então fazer escape, saímos, carregamos em 2 pontos, surge aqui em baixo, vamos fazer read e vamos então ler ifcfg-low, vamos então utilizar a placa de rede, a configuração da placa de rede low, para com base nela fazermos a configuração desta mesma interface. Portanto, o que é que podemos ver? Primeira coisa extremamente importante e fundamental. Este low que está aqui, ou este ETH1, tem que ser, eu vou abrir aqui mais uma janela, ups, este até está um bocadinho em desmazia, cd barra, ups. Este low, se verificarmos, se verificarmos o que é que nós temos, temos que a primeira placa é ETH0, ETH1 e o low, e este low diz diretamente respeito à configuração, ao nome da placa. Portanto, o device deve de ser igual àquilo que temos em termos de terminação do nome do fecheiro que contém a configuração. Portanto, esta linha não é necessária uma vez que temos lá em cima, vamos eliminar. Depois temos então IP address. Este IP address, para aquilo que nós tínhamos, vamos editar, carregamos em i, e isto será então 192.168.10.1. O netmask, portanto, 255.255.0, e o network aqui nem seria necessário, porque como isto é classe full, ele automaticamente iria portanto, calcular esta mesma rede, e inclusivamente para o broadcast também não é necessário. Portanto, isto fará mais sentido quando temos subnetting. 192, 168, 10, 255. Portanto, estas linhas nós podemos eliminar. On boot yes já lá está, portanto não necessitamos desta outra. Estas duas linhas vamos eliminar com DD. E o nome, aquilo que nós podemos dizer, ou damos o nome que está ali em cima, portanto é o nome com que vai aparecer, ou podemos dizer IP fixo, se quiserem. Okay? Portanto, é aquilo que quisermos atribuir em termos de nome da placa, só para identificar quando fazemos a sua visualização. Portanto, vamos então sair, 2 pontos WQ, gravamos e vamos então fazer service network restart. Ele vai levantar então a placa e neste momento, se fizermos então IP address, verificamos então que já temos a placa com IP estabelecido. Ora, como nós queremos então trabalhar com o DHCP, aquilo que vamos fazer neste momento será então um service DHCPD start e vamos verificar que ele não vai arrancar de qualquer forma. Porquê? Porque neste momento aquilo que sucede é que, e antes disto, se fizermos cd barra etc DHCP, cá dentro temos então a configuração para o DHCP propriamente dito e para o DHCP versão 6. Vamos ver como é que está a configuração do dhcpd.conf. Se fizermos aqui um less ou um cat ao dhcpd.conf, verificamos que o fecheiro está vazio. Isto são comentários e não temos qualquer configuração. Por essa razão é que o serviço não inicia. Então, o que é que iremos fazer? Vamos começar por configurar esta placa de rede. Para tal,
fazemos isto. Vamos editar o fecheiro. Vim. Ups. Desculpem. Fazemos então vim dhcpd.conf e vamos editar aqui o fecheiro. Ora, o que é que vamos fazer? Em primeiro lugar, vamos também fazer uma outra coisa. Podemos fazer setNumber, isto depois pode ser colocado automaticamente no próprio vim. Ele permite-nos então identificar o número de linhas que vai ser útil. Aquilo que podemos verificar, e se tivermos esquecido do comando que tínhamos feito anteriormente, portanto que seria então o RPM, onde estávamos a verificar onde é que estava o sample, que está aqui, e se repararem, este caminho é rigorosamente, ou praticamente igual a este que está aqui, com a diferença que o asterisco indicará qual é a versão. Então nós agora vamos ler este fecheiro para dentro, ou aqui para dentro, ou então podemos fazer de uma outra forma. Vamos sair e podemos também, portanto, copiar. Podemos utilizar o rato e podemos fazer o seguinte: copy, olhando para isto, usr share doc barra dhcp, isto é uma das formas, dhcp4, não é? E depois temos então dhcpd.conf.sample. E vamos copiar para onde? Vamos copiar para etc barra dhcp barra. Ok? E portanto ele neste momento, se viermos aqui à diretoria dhcp, ls-al, verificamos que já temos aqui o sample. Ok? E agora vamos copiar este sample para cima do dhcp, ou então vamos ler o sample lá dentro. Outra forma seria também editar o próprio fecheiro. Vim dhcpd.conf e o que é que agora podemos fazer? Vou setNumber, colocar os números, insert, ok? E agora aqui escape read dhcpd.conf.sample e ele leu todo o fecheiro aqui para dentro. E neste momento depois vamos então realizar as alterações necessárias e suficientes. Vou fazer escape, wq, e vou parar a gravação porque isto já está um bocadinho grande.